O tema de agora, ele está alinhado ao ODS 4. Nós vamos falar um pouco de saúde, um pouco de educação, mas o ODS 4 é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável dedicado à educação. Então, nós precisamos aprender um novo hábito, entender como serão a complexidade dos fatos voltados para a educação e, por isso, a partir de agora, o nosso programa dedica o tema ao ODS 4, lembrando que os ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles fazem parte da Agenda 2030 da ONU e o Sistema Sagres de Comunicação, ele apoia editorialmente esta agenda. E para falar sobre educação, saúde, estamos aqui comigo, companheira de todas as tardes, Lívia Bailão, seja bem-vinda, e também o nosso Robson Paiva, psicólogo e psicanalista. Para você primeiro, Lívia, boa tarde para você. Você aí no estúdio, boa tarde ao nosso querido Robson Paiva, que gentilmente aceitou o convite do Tom Maior para a gente tratar de um assunto muito momentoso, né, que está aí nos angustiando um pouco. E boa tarde também a todos que nos acompanham pelas plataformas do Sistema Sagres, rádio, televisão, web, que todos tenham uma tarde feliz, prazerosa, uma sexta-feira de alegria, um final de semana em família, produtivo, de muita coisa boa. Afinal de contas, o Tom Maior, essa nossa partilha diária de bons conteúdos, pertinentes, relevantes, para nos auxiliar a atravessar o hoje e nos gabaritar para o amanhã. Afinal de contas, né, Vinícius? A gente quer que as coisas voltem naquilo que é bom, mas naquilo que é para deixar para trás, viu, Robson? A gente espera que fique nos nossos hábitos do passado. Bom, como o Vinícius bem comentou, o Robson é psicanalista, psicólogo, professor, e está aqui hoje para falar conosco de um assunto muito interessante, porque alguns locais, alguns estados do país já estão falando no retorno às aulas das crianças. E aí nós temos um misto de alívio com um misto de angústia de como vai ser isso, né? Então, Robson, nós gostaríamos, o nosso tema de hoje aqui do Tom Maior é o estresse pós-traumático no retorno às aulas. Então, queria que você explicasse para nós e para os nossos ouvintes, telespectadores, o que seria o estresse pós-traumático em condições, né, que qualquer pessoa pode passar e como isso vem agora afetar nesse contexto de retorno às aulas. Bom, antes de mais nada, boa tarde, obrigado pelo convite, é uma honra estar participando dessa conversa e a gente vai tentar trazer de uma melhor maneira possível as nossas considerações, o que a psicologia pode contribuir de alguma forma para esse momento tão tormentoso, né, que tem angustiado tanta gente. Bom, estresse pós-traumático é todo o estresse de uma pessoa, é toda a situação que a pessoa, quando ela é exposta a uma situação em que há o risco para a sua própria vida, isso pode desencadear nesta pessoa comportamentos de defesa quanto a isso. Porque como é que funciona, basicamente? Toda vez que a gente é colocado em xeque, em risco, o nosso corpo ele se prepara para fugir ou para lutar, né? A gente tem mania de associar o estresse pós-traumático àquelas questões de pessoas de área de violência, soldados que vão para a guerra, enfim. Mas isso não acontece só nessas situações. Toda vez que você é exposto a uma situação que te coloca em iminente risco de vida, você pode desenvolver esse estresse pós-traumático, esse transtorno por estresse pós-traumático. E aí, o que acontece? Você vai desenvolver uma série de sintomas, né? Seja adulto, seja criança, seja adolescente, vai desenvolver uma série de sintomas que vão levar você a adotar comportamentos evitativos,
a adotar comportamentos de fuga, às vezes comportamentos mais violentos. Enfim, a gente fica nessa luta, né? Entendi. Você me ouve, Robson? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Certo. E como você bem colocou, né, esse estresse pós-traumático, a gente fica nessa luta, nesses comportamentos de defesa, quando algo nos coloca em risco. E o que a gente está vivendo agora, essa pandemia, né, é um medo danado de ser contaminado, de morrer, aí a gente usa máscara, a gente se limpa todo, enfim, tudo isso que nós estamos passando, né? Como que um retorno às aulas pode se dar nesse ambiente? Você acredita que tem chances das crianças desenvolverem, crianças e adultos, porque adultos vão também para a faculdade, vão para a escola, adolescentes, tem risco então de nós desenvolvermos esse estresse no retorno ao convívio coletivo no ambiente escolar? Sim, na verdade, o estresse pós-traumático ele pode aparecer em vários momentos, tá? A gente pode ter crianças que já estão fazendo sintoma, criança, adolescente que estão fazendo já esse sintoma em casa, por conta muito desse massacre que foi feito na questão do medo, do adoecimento, medo da morte, eventualmente a morte de um parente. Então, isso já pode estar aparecendo em algumas crianças. Acontece, criança, adolescente, acontece que não só necessariamente nesse momento isso vai acontecer em casa. Isso pode começar a aparecer agora na volta, porque a criança ou adolescente ele se sentia protegido no ambiente de casa e agora, quando ele vai para a rua, depois de ter sido bombardeado com tanta informação dos riscos, etc., ele pode fazer esse transtorno na volta às aulas. E o mais grave, que aí é o problema da dinâmica do psiquismo. Isso pode ficar latente e aparecer anos depois. Entendeu? Então, isso não é uma coisa tão simples, tipo, voltou agora vão aparecer todos os casos. Não necessariamente. Isso pode aparecer logo de cara, pode aparecer depois de 6 meses, 1 ano, pode aparecer lá na adolescência, na idade adulta, enfim, isso pode aparecer em qualquer momento da vida. Então, a atenção a essa questão, o conversar, o mostrar que a doença é uma doença séria, é uma doença importante, porém ela não pode ser tratada como algo imbatível, porque o imbatível revela para a gente o horror da morte, né? E a gente não dá conta de lidar com a morte, né? Assim, o nosso inconsciente ele lida muito mal com a finitude. E a criança, dependendo da idade, ela sequer consegue alcançar o que é a própria noção de morte, o que é a noção de finitude. Então, isso pode trazer uma série de complicações. A gente pode ter evasão escolar, a gente pode ter problemas de comportamento escolar, agressividade, enfim, a gente pode ter uma série de questões que podem impactar essas crianças e esses adolescentes. Então, muita atenção nessa hora é fundamental, fundamental mesmo. Olhar, ver o que está acontecendo com a criança, enfim. Nós estamos conversando com o Robson Paiva, ele que é professor, psicólogo e psicanalista, e o nosso tema de hoje é como o transtorno por estresse pós-traumático pode afetar o rendimento escolar do seu filho. E aí, a gente vive realidades diferentes. Você está falando de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu não sei como é que está Sim. a relação de retorno às aulas, né? O que aqui, pelo menos em Goiás, nós não temos ainda uma previsão, uma data fechada para o retorno às aulas presenciais. Mas os pais que estão nos acompanhando agora, neste momento, ou vão nos acompanhar através do nosso site, o link disponível, o que eles precisam fazer a partir de agora para diminuir o impacto desse trauma, esse medo, essa inquietação que o ambiente escolar possa se tornar hostil? Bom, antes de mais nada, eu costumo dizer, por conta da linha de trabalho que eu escolhi, que
a conversa é sempre o melhor lugar, né? Conversar com a criança, conversar com o adolescente, para que consiga entender a dimensão do que está acontecendo, né? Porque, por exemplo, com a criança, tá? A criança havendo a percepção que essa criança está com medo, que ela está com receio e tal, sentar com essa criança, conversar com essa criança, explicar para ela que adotando as medidas nada vai acontecer, que sim, ela com certeza está ouvindo na TV, nos jornais, etc., que não sei quantas mil pessoas morreram, hoje a gente chegou à triste marca de 2 milhões de infectados, mas mostrar, olha, temos 2 milhões de infectados, mas temos não sei quantos milhões que foram curados, tantos outros que sequer apresentaram sinais. Então, mostrar para a criança que, apesar de perigoso, né, é possível lidar com isso. Ou seja, diminuir o impacto no psiquismo através da conversa, né? Aqui em Juiz de Fora, tal como aí, a gente ainda não tem uma data para voltar, né, para a sala de aula. Eu, inclusive, estou morrendo de saudade da sala de aula. Mas assim, a gente precisa do diálogo, dessa conversa com as crianças, com os adolescentes, mostrar para eles que, olha, vocês não estão sozinhos, a família está aqui, nós vamos te proteger, porque essa sensação de proteção a criança precisa muito, né? Para que ela não desenvolva outros comportamentos, né? Uma criança que se sente abandonada, ela pode ou retrair emocionalmente, ela pode começar a fazer medo. Você tem, por exemplo, casos, né? Eu conheço casos de criança que, por conta do Covid, voltaram a fazer pipi na cama, que a gente chama de enurese, né? Enfim, algumas crianças voltando a querer bico, enfim. Significa que ela está fazendo uma regressão justamente numa busca de uma proteção. Então, a questão é mostrar que a escola não é um lugar hostil e que ela vai conseguir passar por isso, né? E que todos nós vamos passar por isso e que a nossa vida vai ser diferente, vai haver um novo normal a partir de agora, né? E a gente vai continuar caminhando e olhando sempre, tentando mostrar para a criança sempre que o sol nasce no outro dia, né? Sempre tem algo melhor no outro dia. E Robson, e aí assim, o tema, ele vai muito para a criança, né? A gente está aqui observando os sinais, o impacto no rendimento escolar, mas esse também é um recado para os pais de crianças e adolescentes. E eu queria saber o seguinte, nós temos muita audiência, perfis completamente diferentes dessa audiência, tem pais que buscam informação de forma excessiva, outros apontam esses detalhes como... eu não queria usar esse termo, mas é o único que está me vindo na cabeça agora. Mas assim, tratam isso como uma frescura, alguma coisa. O senhor já deve ter visto várias vezes isso. E como é que você fisga os pais para observarem e pelo menos entenderem um pouco, de buscar informação um pouco mais sobre esse assunto, sobre essa situação, sobre esse cenário? Na verdade, eu até outro dia dei uma entrevista para um outro meio de comunicação e eu falava sobre isso. Tá? Eu acho que é fundamental, tá? Uma parceria pais, escola e acompanhamento psicológico. Tá? Eu não consigo enxergar, passar por isso, sem essa combinação dessa tríplice aliança. Sabe? A escola convocar os pais, mostrar a importância, trabalhar com os pais nisso, tanto para diminuir o medo dos pais que estão com medo exagerado, como para alertar aos pais que acham, vou pegar a sua palavra, Vinícius, bobeira,
né? Eu vou usar uma expressão exagero. eu vou usar uma expressão da moda. Os pais negacionistas. Isso, boa, boa. Boa saída para nós dois. Negacionista, isso. Vinícius, Diga, queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Queria fazer uma pergunta para o Robson. O momento de volta às aulas, ele afeta crianças, adolescentes e adultos também. Eu, Robson, sou estudante de psicologia, já na minha segunda graduação, já de um bom tempo, né, que deixei os bancos da universidade há longos anos atrás, voltando agora. E me imagino com essa notícia, olha, as aulas vão voltar presenciais. É algo que me deixa inquieta. Eu não sei se eu acho que está no momento, se eu dou conta de sustentar isso por agora. É aí a minha pergunta. Além das crianças, dos adolescentes, os adultos também são passíveis de sofrer estresse pós-traumático? Como que ele se afeta com isso? Ele pode guardar agora para desenvolver depois também? Como lidar com essa situação? Na verdade, o que acontece, o dinamismo do psiquismo, né, você está estudando psicologia, a estrutura é basicamente a mesma. Né? O que acontece? Quando o adulto se depara com isso, por exemplo, vou te pegar como exemplo que você me autorizou a falar dessa forma. Por favor. Eu não sei se eu estou emocionalmente preparada para voltar. Bom, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que entender o problema. Eu costumo dizer, quando você olha, por exemplo, um problema de matemática, né? Você olha pela primeira vez para o problema de matemática e você fala, meu Deus do céu, como é que eu resolvo isso? Depois que você entende a mecânica da coisa, você olha, nossa, como isso é fácil, sabe? Então, acho que a primeira questão é se informar sobre os riscos. Mas, aí eu volto a dizer o que eu sempre falo. Não é se sobrecarregar de informação. É entender que existe o risco, mas que aproximadamente 0,6% das pessoas vão desenvolver os quadros graves. Né? E quando a gente fala em 0,6% das pessoas vão desenvolver quadros graves, a gente está falando de uma possibilidade muito pequena de você desenvolver isso, sabe? Então, assim, eu acredito, por N motivos, eu fiz alguns estudos, eu publiquei alguns estudos desde o início da pandemia sobre o assunto, e uma coisa que eu reparei muito forte, teve um estudo de um médico chinês, chama Wu, W-U, tá? E ele fez um estudo sobre os efeitos da pandemia na região de Wuhan, entendeu? E ele percebeu que, como não houve suporte psíquico para as pessoas, o adoecimento psíquico causou muito mais estragos na sociedade do que o adoecimento físico. Porque, por exemplo, ele percebeu lá que muitas pessoas migraram para o que a gente chama de psicose, né? Ou seja, entraram num quadro que não tem retorno, vai depender o resto da vida de medicação. No transtorno por estresse pós-traumático, isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer idade, sabe? A questão é o nível de vulnerabilidade psíquica da pessoa para isso. Por exemplo, existem casos, né, que chegam aos consultórios em que a pessoa, por exemplo, já vinha com um problema de depressão de base, ela vem caminhando, né, mais ou menos caminhando, e aí, quando a gente está inteirando aí quase 120 dias de isolamento social, essa pessoa não está aguentando mais. Então, ela pode fazer um transtorno por estresse pós-traumático, que não é a única manifestação que vai aparecer. Isso é uma delas. Perfeitamente. Robson, eu tenho uma última pergunta. Ela se torna até às vezes um pouco mais uma reflexão. Eu queria saber a sua opinião, que é justamente o seguinte: não pensando o aspecto sanitário da pandemia, mas o aspecto mental. É momento de voltar às ações presenciais? E aí eu não falo escola, eu falo todos os elementos, né? A gente está agora com o movimento do comércio voltando.
É momento desse retorno às atividades presenciais, olhando pelo viés da psicologia, da saúde mental? Sobre isso, dessa forma, assim, se é o momento, ficaria num ponto em que eu teria que botar todo mundo. Nós estamos com um problema técnico, nós vamos tentar... vamos tentar estabilizar um pouco a internet, que ela está cortando bastante o seu áudio. Vamos ver se agora ele normaliza, professor? Bom, vamos lá. Essa questão de eu falar se é o momento ou se não é, eu teria que jogar todo mundo no mesmo patamar psíquico, entendeu? Uhum. E para poder taxar, tá? Uhum. Para poder dizer assim, é momento ou não é momento. A psicologia, por si só, ela é um fenômeno único. Eu não tenho dois pacientes iguais. Eu posso ter até sintomas de base iguais, mas os pacientes, as histórias são diferentes. Então, o adoecimento psíquico ele vai acontecer de uma forma ou de outra em cada pessoa. Tem pessoas que voltar vai ser muito bom. Sabe? Voltar vai ser muito bom. Para outras pessoas, o não voltar é mais protetivo. Então, eu vou fugir da sua resposta, da sua pergunta, mas é porque eu teria que nivelar todo mundo, entendeu? Eu acho que cada um, sabe? E é por isso que é importante olhar o seu próprio psiquismo. Não está dando conta, procura ajuda. Existem terapias presenciais, existem terapias online, né? A gente tem N terapeutas trabalhando, fazendo um trabalho muito bom, né, online. Eu tenho certeza que aí onde vocês estão, existem profissionais extremamente competentes para dar esse suporte. E aí cada um vai enxergar, vai olhar para dentro de si e ver o como se sente, entendeu? Porque, de fato, para alguns, eu conheço casos que tá aqui em Juiz de Fora, por exemplo, a gente vai entrar em breve na chamada onda branca, que é o segundo estágio de retorno das atividades, né? O que acontece? Tem gente que está assustadíssima. Tem gente que está dando pulo de alegria e está falando, não aguento mais ficar dentro de casa. Eu preciso ir para a rua, eu preciso trabalhar, eu preciso ver gente. Então, depende muito da pessoa, sabe? Seria muito a parte, assim, abre ou não abre, entendeu? Volta ou não volta. Acho que seria muito complicado eu dizer isso, sabe? Mas a gente entende perfeitamente a colocação e aí fica o recado, a reflexão, né, Lívia? E também ao Robson, para quem está nos acompanhando, é que se conheça, se entenda, observe os seus próprios sinais, né? Isso, exato. Está sentindo medo? Tenta entender a base desse medo. Não está conseguindo entender a base desse medo, ou angústia, ou o que for? Procura ajuda. As pessoas têm tanta facilidade para correr na farmácia, para ir fazer um teste de Covid-19, né? As pessoas começam a sentir dor de cabeça, correm no neurologista, mas as pessoas têm um pouco de preconceito, né, de procurar o psicólogo, como se isso fosse coisa de pessoa em sofrimento mental, etc. e tal. Mas muitas vezes a gente vai passar por momentos na vida que a gente vai precisar de apoio, né? Sabe? A terapia, seja ela de que base for, eu acredito na psicanálise, mas seja ela de que base for, ela é fundamental. Sabe assim, conhecer-se é trazer paz para si mesmo, sabe? É saber até onde você pode ir, sabe? É não se submeter a esses abusos que a vida vai fazendo com a gente e a gente vai começando a ficar mais em paz, vai ficando mais leve. Sabe? Eu costumo falar que terapia é bom até profilaticamente falando, entendeu? Para evitar outros adoecimentos. Com certeza. Muito bom, professor. Muito bom. Eu não sei vocês, mas acho que esse podia ser o verdadeiro kit Covid, né? Se lança tantos remédios, mas... Terapia em primeiro lugar. Eu concordo. Exato, exato. Acompanhamento psicológico, até porque tem um outro dado que eu quero trazer para vocês, que é o seguinte,
Quanto mais estressado eu fico, quanto mais tenso, mais ansioso, mais o meu sistema imunológico cai. Quanto mais o meu sistema imunológico cai, mais eu estou propenso a desenvolver essa doença, sabe? Então, assim, uma boa saúde mental também te ajuda a prevenir um aparecimento de um Covid, aparecimento de qualquer outra doença, entendeu? Né? Então, assim, é bom cuidar disso. Com certeza, professor. Aqui no Tom Maior a gente sempre tem essa preocupação de falar dessa autopercepção, de olhar para a gente mesmo, aquilo que nos angustia, tarefas inacabadas que nós trazemos. Ia falar disso e que agora. As coisas do momento puxam isso dentro de nós, né? Ó, já está no momento Alma Cura, viu, Vinícius? Já vamos engatar. Eu ia destacar exatamente isso. Ontem você trazia essa reflexão sobre as tarefas inacabadas e elas se conectam com o momento desse agora. A gente começa falando muito sobre essa psicologia, esse cuidado, esse trauma pós-Covid, e vai conectando, amarrando os nossos assuntos à nossa programação. O meu tempo, infelizmente, esgotou. A gente aproveitou e já emendou uma costura, uma reflexão do Alma em Cura que a gente destacou ontem. Eu queria agradecer, professor Robson, a participação, poder compartilhar a sua experiência, e desejo um excelente final de semana aí para você e todos que estão em Juiz de Fora. Obrigado. Excelente final de semana a todos vocês aí. Um abraço, foi uma honra participar. Quero deixar claro uma mensagem só nesse final, sabe? Que o mais importante disso tudo, né, que essa pandemia, ela nos ensina uma coisa fundamental que a gente está esquecendo, ou tinha esquecido, que é ser humano. E aí eu estou dizendo que é ser humano. A gente estava tão massificado, tão mediatizado, tão conectado com Facebooks e etc. e tal, redes sociais, que a gente começou a acreditar que o mundo era só aquelas fotos bonitas das redes sociais. Enquanto o mundo é o que ele é. E está na hora da gente começar a olhar para o lado e ver que existem pessoas aos nossos lados e, principalmente, olhar para dentro e perceber que existe uma pessoa em você. Que a gente esquece muito. A gente esquece que existe essa pessoa. Tá bom? Olívia, a gente encerra em tom maior, hein? Esse bloco. Totalmente. Totalmente em tom maior. Obrigada, professor. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigado para você também, viu, Olívia? Estamos aí. Muito obrigado, professor. Okay. Esse é o professor Robson Paiva, psicólogo e psicanalista, direto de Juiz de Fora, falando conosco aqui na programação em tom maior. E contigo, Lívia, segunda-feira eu conto com a sua presença em mais um Alma em Cura, em mais um momento para a gente desenvolver o ser humano aqui na nossa programação. Bom final de semana e até segunda-feira. Obrigada, um abraço. Tchau, gente. E a gente vai para uma rápida parada e, na sequência, a gente chega com mais informações, com mais detalhes, chegando Johan Germano aqui na programação em tom maior.